mais informação. Estamos de volta com o Jornal da Mix, são 7h36. Estamos no Setembro Amarelo. Esse mês é dedicado à conscientização e prevenção do suicídio, né? É um assunto difícil, né, de encarar às vezes, mas é necessário. É necessário que as pessoas debatam o tema, discutam, encontrem caminhos, inclusive, para evitar, claro. Né? E hoje nossa convidada é Débora Sampaio, psicóloga, especialista em adolescência, dependência tecnológica e terapia familiar. Uma das estudiosas sobre o assunto, uma pessoa que se comunica muito bem e que traz o conhecimento dela aqui para ajudar nessa discussão. Bom dia, Débora. Bom dia, Diógenes, Duda, Pedro. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, dividindo informações, aprendendo, refletindo. E a alegria é toda nossa também, até porque a saúde mental está na ordem do dia, em tudo, né, que se faz na vida do ser humano, principalmente quando ele busca ser uma pessoa saudável. Mas o Setembro Amarelo é dedicado ao suicídio. Quais são os grandes alertas nesse mês? O Setembro Amarelo, essa campanha, ela vem nessa perspectiva da gente poder se conscientizar, prevenir, refletir sobre o suicídio. E antes do suicídio, a gente precisa falar do adoecimento mental, porque o suicídio é o último ponto numa escala, vamos dizer assim, de adoecimento, de sofrimento, de angústia. É aquele momento de desespero em que eu não encontro mais saída alguma. Então, a campanha, ela vem na perspectiva da gente poder conhecer melhor, desestigmatizar. Existem muitos mitos em torno dos transtornos mentais, em torno do suicídio, em torno da família que fica, às vezes, enlutada quando perde um ente querido. Então, é para a gente poder esclarecer. E aí, a gente poder ter mais nortes para identificar se tem alguém perto da gente, com alguns sinais, se dentro da minha casa eu começo a perceber que tem alguém ali mais triste, mais isolado, falando, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu queria dormir, não acordar mais, para a gente poder olhar com mais cuidado, com mais seriedade, sabe, Diógenes, sem desqualificar, sem achar que é besteira, que é frescura, que é fraqueza, que é falta de fé, a gente poder entender de fato. Eu tive um colega em Brasília, jornalista, foi até meu chefe, ele perdeu 2 filhos que se mataram. Sim. Olha que impacto isso na vida de uma pessoa. Sim. Porque uma história dessa dentro da família, claro, a pessoa vai embora e tal, mas eu acho que causa um trauma muito grande para quem fica. Né? Sem Então, dúvida. é por isso que a família tem que estar ligada, acompanhando isso, para não passar por uma dor dessa. E acabar com essa história, porque antigamente, isso é mimimi, isso é... Sempre esses assuntos, né, de saúde mental sempre foram tratados com essa coisa assim, você quer chamar atenção. Acontece isso, Débora? Sem dúvida. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente precisa entender que é uma coisa que não é palpável. Não existe um exame, uma tomografia, uma radiografia que a gente identifique. Claro, existem estudos cerebrais, a gente já acompanha, inclusive, toda a parte, por exemplo, vitamina B6, vitamina B12. Então, são coisas que às vezes tiram a energia, o ânimo, a falta de vontade mesmo, de você levantar, de você tomar um banho muitas vezes. Eu tenho casos, às vezes, de depressão de pessoas que não têm energia, não têm força para tomar um banho, para lavar o cabelo. Então, a gente precisa entender que são patologias, que são adoecimentos, assim como existe a hipertensão, existe a diabetes, existem tantas doenças, o câncer, existe a depressão, existe o transtorno bipolar de humor, existe a esquizofrenia, que são doenças da mente e que trazem dentro da sua sintomatologia, muitas vezes, esses pensamentos ligados à morte, esse pessimismo e essa falta de vitalidade e de energia para viver. Débora, e por isso também é importante tratar de forma preventiva, assim como a gente trata outras doenças, né? Porque a saúde mental não adianta só quando você está ali no último estágio, já muito mal. É algo que todo mundo precisa tratar, todo mundo precisa cuidar, mesmo que não ache que está tudo mal, né? Mesmo que não venha aí alguns sintomas, mas a terapia hoje em dia é muito importante para qualquer pessoa. Sim, Duda, a saúde emocional é a base da nossa vida, é a base dos nossos relacionamentos, é a base do nosso trabalho, da nossa produtividade. Se a gente não está bem emocionalmente, isso vai interferir em todas as esferas. Motivação para estudar, motivação para trabalhar, para se divertir. Exatamente. Então, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso, mais gentil sobre as nossas emoções. Poder realmente ter clareza de quando a gente está esgotado, de quando a gente está muito triste, de quando uma relação não está fazendo bem para a gente.
gente, de quando a gente está deslocando, se distraindo excessivamente nas telas para fugir de algum problema, de alguma situação. E nessas situações, realmente, poder buscar ajuda. Porque se a gente busca ajuda, está com sofrimento. Isso. Quem tira a própria vida é alguém que está com um sofrimento muito grande. Não é necessariamente, não é que não ame as pessoas da família, não é que não tenha interesse pela própria vida, mas ele está num nível de comprometimento e adoecimento tamanho que ele não tem mais força, ele não tem mais energia. Ele acredita que aquela é a forma para ele resolver todos os problemas. Ele só encontra aquela saída. Isso. Às Por vezes quê? até uma questão financeira, né? Também. Sim, porque veja, quando a gente está num quadro desse, os nossos pensamentos ficam alterados, as nossas percepções, as nossas emoções, toda a nossa fisiologia fica comprometida. Então, eu não consigo pensar da mesma forma, com a mesma lucidez, do que se eu estivesse, por exemplo, bem, ou se eu estivesse, inclusive, até com um tratamento adequado, muitas vezes com uma medicação que vai estabilizar meu humor, que vai controlar minha impulsividade. Então, por isso que é tão importante a gente identificar esses sinais iniciais e buscar o tratamento, porque o tratamento ele pode, sim, né, minimizar esses efeitos que esses quadros trazem na vida da gente. Agora, sempre vai ser um risco quando a pessoa tem um quadro como esse, de adoecimento, sempre vai ser um risco, porque ela toma uma medicação, fica legal, equilibra o humor e tal, mas sempre vai ser um risco ou ela consegue uma cura? Ela consegue superar isso sozinha em algum momento da vida? Ou sempre será apenas um paliativo? É isso. Depende da situação, Diógenes. Esses transtornos, eles são transtornos que muitas vezes acompanham a pessoa durante a vida inteira. vida inteira, é isso, né? isso, Tem isso. fases que está mais aguçado, vamos dizer assim, tem fases que está mais sob controle. Então, quando eu falo da hipertensão, da diabetes, que são doenças que a gente precisa monitorar e acompanhar e cuidar durante a vida inteira, esses transtornos mentais também. Então, uma pessoa que tem depressão, óbvio, eu posso viver um episódio depressivo porque eu perdi um filho, porque eu me aposentei e perdi Teve uma perda amorosa, financeira. Então, às vezes, um quadro depressivo, um episódio depressivo, ele pode vir em consequência de algum fato na minha vida que eu não consigo realmente dar conta dele, ele me desorganiza completamente emocionalmente. Que até então eu não tinha. Sim. Né? E pode também aparecer sem ter um fator desencadeador específico. Isso. Como a gente fala, vamos dizer, do nada. É tanto que a gente precisa entender que a depressão, ela acontece, inclusive, em crianças também. Era isso que eu ia falar, Débora. Sempre que você vem aqui, a gente conversa muito sobre essa questão, né, de adolescentes, de crianças. Hoje em dia, é cada vez mais comum casos depressivos entre crianças e adolescentes? Sim, a depressão infanto-juvenil, a ansiedade infanto-juvenil. Saiu um dado há pouco tempo, inclusive, destacando que nós tivemos um aumento de quase 46% na busca por tratamento de crianças e adolescentes nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossocial, principalmente voltados para transtornos de ansiedade e depressão. Então, a gente está falando, sim, de um momento que o adoecimento mental em crianças e adolescentes, que é o adoecimento mental infanto-juvenil, ele está aumentando de uma forma assustadora. E quais são as características dessa geração ansiosa, Débora? A geração ansiosa, primeiro que é uma geração que está crescendo, como a gente bem sabe, dentro dos dispositivos, uma vida que gira em torno, muitas vezes, dos dispositivos eletrônicos, uma geração que tem tido pouco repertório de experiências, Aquela bolha, Débora. de relacionamentos, porque criança, o que é que criança precisa? Brincar. Brincar. Criança não tem que estar adultizada, como nós já conversamos aqui, não tem que ser erotizada, não tem que pensar em dinheiro, não tem que pensar em trabalho. Criança tem que brincar, tem que correr, tem que se movimentar, tem que fazer amizades, tem que estar perto da família, tem que receber afeto, vínculo, amor. Arengar, se frustrar, ser frustrada, precisa de limite, precisa de rotina. Receber um nãozinho de vez em quando. Certamente. Por quê, Diógenes? Porque se ele não receber na infância, quando chegar na adolescência, o não vai vir da vida. Vai vir da menina que ele gosta, que não gosta dele, vai vir da nota baixa que ele estudou e não conseguiu. Vai vir da polícia, às vezes, quando o camarada comete algum crime. Exatamente. Então, se ele não tem esse limiar de frustração estruturado, quando ele vem na adolescência, principalmente, ele não consegue se autorregular, se desespera, se desorganiza, fora toda a vulnerabilidade dessa Uma coisa, fase. Débora, que chama muita atenção você já ouviu, nós já ouvimos aqui, com certeza, quando alguém diz assim, nossa, aquele garoto tem tudo, a família é rica, coisa e tal, mas o garoto não tem jeito. Quer dizer, não consegue
separar, né, na realidade, que a criança está doente, né, Débora? E o que é ter tudo? O que é ter tudo? É ter Exato. tudo materialmente? É. Muitas vezes a gente tem famílias que têm toda uma estrutura material, de boa escola, de viagens, de bens materiais, mas que não existe afeto, mas que não existe presença, mas que não existe cuidado, não existe diálogo, não existe carinho. Em contrapartida, existem famílias que não têm uma condição socioeconômica tão favorecida, mas está ali junto, acompanhando, participando, promovendo momentos em família. A gente, sempre quando fala de adoecimento mental, a gente se volta muito para o lar, para a casa, às vezes também até no ambiente escolar. E no trabalho? Eu queria que você avaliasse até que ponto o trabalho afeta as pessoas e leva até em situações limites como essa da pessoa procurar perder a vida. Quando a gente pensa no adulto, Diógenes, a base da vida do adulto são os relacionamentos e o trabalho. Assim como a criança e o adolescente é a escola. Então, você traz um ponto que é muito importante. Hoje, a gente, inclusive, esse ano, a campanha está se voltando muito para a saúde mental no ambiente de trabalho, nas empresas e nas escolas. Justamente a saúde mental infanto-juvenil, a saúde mental de educadores. Então, a gente precisa, inclusive, existem hoje normativas que as empresas precisam trabalhar, sim, a questão da saúde mental dos seus colaboradores. Porque o principal motivo de afastamento hoje dos colaboradores são transtornos mentais. O burnout. Burnout, educadores. Antigamente, o principal motivo de afastamento de educadores eram problemas fonoaudiológicos de voz. Hoje são problemas voltados à saúde mental. Débora, o burnout, por exemplo, é um início aí de uma depressão? Pode se encaminhar para isso? Pode. A síndrome de burnout ou burnout é um esgotamento. É quando você vive um momento da sua vida de completo esgotamento físico, mental, onde você não consegue mais ter clareza para pensar, para criar, para... Desculpe, eu só especifico uma coisa que essa palavra, ela é de origem francesa ou inglesa? É inglesa. É inglês, então burnout. É, então, burnout, né? exatamente. Burnout, né? Se a gente for procurar imagens, vai ver muita coisa de um fósforozinho Porque, apagado. Às vezes eu vejo as pessoas burnout, mas não. Isso. É burnout por conta da, Exatamente. da origem. Exatamente. Desculpa, só para esclarecer mas que é importante. Exatamente. Mas vem justamente dessa ideia de esgotamento. Eu me esgotei completamente. Mas não é um esgotamento assim que, eu vou descansar no final de semana e na segunda eu me recupero. É um esgotamento completo. Sim. E esse esgotamento, ele se assemelha muito a um episódio depressivo, Duda, porque qual é o principal sintoma da depressão? A gente acha que é tristeza, angústia, choro, mas não, o principal sintoma da depressão é a falta de energia e de ânimo para as coisas básicas da vida, como, por exemplo, tomar um banho, lavar o cabelo. É uma falta de vitalidade, a pessoa fica desvitalizada. E isso vai trazendo como consequência alteração no sono, é aquela pessoa que quer dormir o dia todo, ou então que tem muita insônia, não consegue dormir. Alteração no apetite, normalmente a falta de apetite, né? Pensamentos negativos, pessimismo, dificuldade de se concentrar e muitas vezes vem em conjunto esses pensamentos ligados à morte. A gente tem a impressão que os casos de suicídios aumentaram, mas a minha pergunta é o seguinte, a gente tem essa sensação, porque isso está sendo mais noticiado, campanhas como Setembro Amarelo traz o tema em vista, ou as pessoas realmente estão se matando mais? Os dois pontos de hoje. A gente tem hoje dentro das mídias sociais toda uma veiculação um compartilhamento desses casos, inclusive é o que a gente precisa ter muito cuidado, e eu sei que vocês, inclusive, têm todo o cuidado com isso, como compartilhar essas informações, para que isso não seja gatilho para outras pessoas. Teve uma época que era proibido noticiar suicídio na imprensa, não era, Pedro? Nos jornais, na TV, principalmente. A gente não tocava no assunto. A gente precisa ter cuidado com a forma de divulgar essas informações, não detalhando, não trazendo, né, questões muito específicas, para que isso realmente, para alguém que está sofrendo, para alguém que está em desespero, dizer, fulaninho conseguiu, então eu posso conseguir também desse jeito. Então é o que a gente precisa ter muito cuidado. É tanto que quando a gente traz o Setembro Amarelo, existem aspectos muito positivos, mas os cuidados que a gente precisa ter são o quê? É um tema que precisa ser falado durante o ano inteiro. Não tem que ser só em setembro, porque às vezes quem está mal, e aí em setembro se vê bombardeado por essas informações, por essas situações, ou às vezes até por um discurso assim de, depende de você consegue. Isso às vezes deixa a pessoa muito mais comprometida e pior do que ela está. Nenhuma campanha dessa, por exemplo, mês de outubro, mês da mama.
você tem que cuidar o ano inteiro, né? Só em outubro. sim, A sim, próstata, que eu acho que é novembro, né? Você não vai só cuidar e prevenir a próstata no mês de novembro. Doação de órgãos. As pessoas precisam o ano inteiro, a vida E toda. o olhar para o outro também deve acontecer sempre, né? Diógenes falou sobre o trabalho e às vezes no trabalho você pode perceber que um colega seu não anda muito bem, não anda com muita vontade, porque esse olhar é muito importante. Como você disse, às vezes a pessoa não consegue sair da situação sozinho. Então é importante que a gente preste atenção no outro. E saber chegar para colocar uma situação Exatamente. como essa, né? eu Para não invadir a Exatamente. privacidade da Eu pessoa. estava tal. buscando aqui, Débora, na internet, mas eu não achei, que eu lembro dessa matéria há uns 5 anos, do filho do ex-deputado federal do Rio Grande do Sul, e um depoimento muito forte do ex-deputado, né? E o filho morreu muito jovem, com 19 anos, suicidou-se, e ele disse: meu filho muitas vezes me procurou, Sim, e eu é que não tinha tempo. sim. Quando a gente fala, peça ajuda, né? Busque ajuda. Muitas vezes a gente tem que saber também onde buscar essa ajuda. E nós precisamos estar sensíveis enquanto Exato, familiares. Isso que você está trazendo, Pedro, é muito importante, porque principalmente quando a gente pensa, por exemplo, num adolescente ou num jovem que está trazendo, que está sofrendo, que está mal, a gente tende a desvalidar, a desqualificar. Ah, é besteira, isso passa, meu filho. Já você, isso se resolve, vamos deixar para lá. Troca a namorada. Não é assim. Eu li essa reportagem na época e marcou muito, porque eu lembro que ele disse que às vezes o filho chegava marcado e ele achava que era uma queda, ou ele brigando, ele brincando. Não era, ele se mutilava. Depois que o filho se suicidou, foi que ele... São sinais, né? É. Débora, só para encerrar, que tem mais um minutinho, é o seguinte: as campanhas são efetivas, não só essa de Setembro Amarelo, você me falou que também em janeiro tem Isso. uma importante de alerta para o ano inteiro. São efetivas as campanhas? São sim. As campanhas, elas vêm para dar visibilidade ao tema. O que é importante é a gente tratar e cuidar da temática durante o ano inteiro. E hoje, inclusive, Diógenes, eu queria deixar o convite, nós vamos ter uma audiência pública sobre saúde mental, né? O tema vai ser saúde mental como prioridade pública. Onde? Desafios, políticas e perspectivas no município de Natal. Vai ser na Câmara Municipal de Natal. Bacana. No plenário Érico Hacarte, né? Érico Hacrat. Hacrat, pronto. E está sendo essa audiência, ela está sendo, né, promovida pelo vereador Cláudio Custódio, que está trazendo, está levantando, ele está reativando a Comissão de Saúde Vereador Mental. Custódio, ele está Isso. acompanhando esse tema bem, né? Exatamente. Então a gente vai estar lá participando, discutindo, e quem quiser participar é aberta, justamente para a gente poder construir juntos esse caminho. Eu acertei o plenário Érico Hacrat, porque Érico Hacrat foi vereador de Natal e tal, e é tio do meu compadre, Sábio Hacrat. Né? Abraço pro Sábio, sempre nos acompanha aqui. Débora, sempre um prazer recebê-la aqui para a gente falar de temas tão importantes como esse. O prazer é meu, e eu que agradeço esse espaço que é tão importante. Aqui a comunicação, as informações, elas fazem parte... Eu acho, Pedro, eu acho que eu vou criar um quadro aqui sobre saúde mental, e Débora toda semana Olha aqui. só. Ah, O que você acha aqui? Está lançado aqui o desafio. Muito legal. Na segunda-feira que a gente tem espaço, você topa? Venho com o maior Então, pronto. prazer. Não, e, às vezes nem precisa nem vir. É só mais, se quiser vir, claro, também presencialmente e tal. Mas vamos Muito combinar bom, isso aqui muito tudo, bom. né? Bora. Ali com Débora, para a gente ter essas pílulas de saber aqui Vamos. também. E são importantes, né, Diógenes? Muito importantes. Demais. São muito... Débora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Sextou. Muito obrigada. Vocês vão ficar com quem agora, Duda? Com Daniel, na música, né, da Mix.